Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à sua Radinha Livre. Aqui de novo no meu perfil do Face no momento, perfil Dri Libre, para quem ainda não tá lá. Salvando eu vou jogar no YouTube. Mas vamos lá, eu queria dar um recadinho. Deixa eu só dar um F5 aqui, porque eu quero liberar para que o meu outro perfil também transmita. Deixa eu liberar aqui. Ainda não liberou. Droga, já já eu libero. Bom, eu queria dar um recadinho aos meus amigos católicos, aos meus amigos crentes, evangélicos, ambos chatos pra caramba. Chatos pra caramba. O que está acontecendo, gente? E eu tenho que dizer que no momento eu tenho visto isso mais. Eu vou dando um F5 aqui ver se atualiza. No momento eu tenho visto isso mais junto com aos amigos mais do lado católico, mais do lado olavista. E eu sou um olavista, tá bom? Tá um lance de, nossa, eu sou o, como é que é o nome? O templário, defensor da fé católica, das tradições, dos costumes, e eu vou salvar todo mundo contra esses hereges evangélicos, esses, como é que eles estão chamando, esses revolucionários protestantes e tal, que não foi mais uma reforma protestante para eles, entenda já a chave da palavra, foi uma revolução protestante. Então eu queria levantar um pequeno textinho aqui que eu fiz algumas anotações, o texto é meu, tá? Porque se eu fugir muito do texto, aí vira aquelas lives de 1 hora que o pessoal não assiste muito. Gente, vou fazer aqui algumas considerações, porque é o seguinte, tá chato pra caramba, cara. Nós estamos sendo perseguidos pelos globalistas, pelas religiões pagãs, que são as que dominam os globalistas. Não vai cair nessa que eles são ateus, não. A gente vai voltar lá na Renascença, um pouquinho aqui agora. Antes do Iluminismo, muita gente está focando como origens no Iluminismo, do que a gente tem vivido agora. Eu quero voltar mais um degrau com você, na Renascença, no Renascentismo. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho para esses católicos reformadores, e depois nós vamos bater também nos crentes, fica tranquilo, que aqui tem para todo mundo. Pessoal, e aí eu tava o quê? No meio de algumas análises, de algumas expansões que a gente estava fazendo sobre por que a gente está empobrecendo, o que está acontecendo, por que de repente grandes fortunas viraram conglomerados financeiros e controlam todo mundo, inclusive as igrejas, né? Então a gente já dá esse totozinho, eu abro um parêntese para falar um pouco sobre aí Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero e os papas que eles se confrontaram, e a gente dá um totozinho nessa questão dos financistas internacionais, dos grandes dominadores globais, desses pagãos desgraçados, pagãos e judeus. 1 hora eu tenho que pegar para explicar essa questão dos judeus, porque não é também do jeito que o pessoal pensa, né? Tem gente já fazendo... tem gente defendendo o nazista, cara. Tem gente defendendo Hitler. O pessoal está se perdendo nessa questão de quem foram os judeus financistas, né? Os Rothschild, por exemplo, são judeus. Então aí o pessoal confunde tudo e acaba defendendo até as ideias de Hitler lá. Gente... então eu quero falar para vocês do período da Renascença, no final da Renascença, na verdade, já, né? A Renascença foi onde as oligarquias, os grandes financistas estavam se organizando, aprendendo a dominar as massas através de engenharia social. Foi nesse momento, né? Eu expliquei lá no vídeo da coroa inglesa, onde eu aplico isso daqui, onde eles aplicaram esse conhecimento, mas ele começa a aparecer aqui na Renascença. Que conhecimento é esse? O conhecimento de que poxa, ficar arrumando guerra, ter que dominando o território, ter que ficar coordenando exército dá muito trabalho. Será que de uma forma mais inteligente a gente não consegue fazer as pessoas virarem nossos escravos? De uma forma mais fácil de administrar? Eles aprenderam. Então, vamos ver, de vez em quando eu vou lendo aqui, ó. Os banqueiros financiadores da Renascença estavam aprendendo, é texto meu, tá, gente? Não estou copiando de ninguém.
estavam aprendendo a manobrar bem a engenharia social. É o que eu acabei de falar, mantendo as pessoas escravizadas através de juros e libertinagem. Juros, a chamada usura, ela é proibida na Bíblia, viu, gente? Ela é proibida na Bíblia. Havia um foco dentro da Igreja Católica que era absolutamente contra a usura, contra liberar com que pessoas pudessem ganhar dinheiro através de juros. E havia um lado, inclusive que era o lado predominante, o lado dos papas que estavam já aqui dominando a Igreja Católica, que não estava liberado. Eles liberaram, chegou um momento que liberou 5%, né, oficialmente, mas se trabalhava com juros de 40%. Bom, esses juros foi o princípio, sabe aquela questão? Gente, tem muito folclore que contam pra gente, muita ideinha que inclusive a gente acredita, até instintivamente, sem até ninguém contar pra gente. Por exemplo, por que foi todo mundo para as cidades? Porque começou a tecnologia, começou o capitalismo, então ficou mais legal de morar nas cidades, né? Então o pessoal não quis mais a vida dura das cidades e foi para do campo, e não quis mais a vida dura do campo e foram para as cidades trabalhar felizes por um salário. Não é isso. Começou com a usura, começou com os juros aplicados à economia. Começaram, lembra que eu já disse em outros vídeos, tem que começar a acompanhar o trabalho da gente. Não dá mais para ficar chegando aí do nada e querer entender tudo. Vai ter que voltar aí uns 3 vídeos e dar uma assistida lá. Tá legal, vale a pena. Canal Radinha Libre no YouTube, se inscreve lá. Então, pessoal, lembra que inventaram a moeda, a cunhagem da moeda, ouro, aí aquela troca lá de moeda, de dinheiro para ouro. Lembra que eu expliquei tudo isso? Nesse momento aqui, eles estavam conseguindo com que as grandes fortunas, já milenares, já da nobreza, né, haviam nobrezas boas no mundo e haviam nobrezas já da época da serpente, lá de Adão e Eva. E então, o pessoal, eles começaram a entender essa questão da engenharia social, né? O diabo cantando, eu vou falar literalmente para vocês, o diabo cantando no ouvido deles como dominar as pessoas, e aí eles começaram a aplicar. Boa noite, Lilian. Eu ia dormir, mas essa live é obrigatória. Nossa, que honra, que isso. Deus abençoe demais. Quiser assistir no YouTube depois, você assiste lá na velocidade 1,5, lá ajuda mais. Mas fica à vontade. Prometo que não vai ser de 1 hora, não. Eu tô com um texto pequenininho aqui. Então, gente, eles aprenderam a ir colocando juros devagar na sociedade, de forma que os pequenos donos de propriedades, né? O pessoal que tinha uma fazendiazinha, um sítiozinho, aquelas coisas familiares, né? A sociedade ainda estava estruturada em clãs, em feudos, coisas que ela nunca deveria ter abandonado. Já digo sempre para você, essa questão de repúblicas e democracias é uma balela, fruto de engenharia social demoníaca para nos controlar. Porque você quebra os clãs, você quebra as famílias. O maior vínculo que a pessoa tem na vida é o amor à família, é o amor ao sangue, à cria, aos ancestrais, aos filhos, aos netos. Então tudo isso é muito forte. Então haviam as pessoal das propriedades, né? E eles começaram a pegar dinheiro nos bancos. A moeda começou a ser institucionalizada, né? Começou a haver um abandono fruto de engenharia social das trocas de mercadorias, né? E das trocas de mercadorias e serviços, do escambo, e começou a se colocar moeda. Foi onde eles começaram a inserir juros, eu estou dizendo, oficialmente aqui a Igreja Católica na época estava liberando 5%, mas na prática se trabalhava até 40%, lembrando que agora que eu estou esquentando, hein? Lembrando que é proibido, é bíblico, até hoje, está na Bíblia, a Bíblia não mudou, que juros é proibido porque é a razão de todo mal. Então o pessoal começou a acumular capital, fazendo com que esses pequenos produtores começassem a dever para os bancos. Os produtores começaram a dever para os bancos, perder as suas propriedades para os bancos e ir para as cidades, as famílias inteiras, trabalhar como mão de obra barata para esses mesmos financistas que eram donos e financiadores da indústria que estava chegando e se apresentando. Entendeu? Foi assim que esse mundo virou esse caos. Foi o início, né?
É uma longa transição, na verdade, né? A gente pode voltar, como eu sempre digo, a gente pode voltar lá em Adão e Eva. Sobre a usura, sobre os juros, a gente pode voltar lá na Babilônia, que vai ter histórias bem interessantes. Mas enfim, né, houve sim esse grande momento, esses muitos séculos, em que a Igreja Católica, crentes, entendam isso, a Igreja Católica foi fundamental para que... E eu sou evangélico, tá bom, pessoal? Então não confundam as coisas. Estou tentando falar para vocês sem viés, para cortar um pouco esse barato de tretinha que está tendo entre crentes e católicos. Sempre teve, né? Mas nesse momento aqui não dá para tolerar isso. Então estou fazendo a minha pequena colaboração para tentar minimizar um pouco, esclarecer as pessoas na medida do que a gente pode, com Deus na frente, porque isso aqui é para ele, essa obra é para ele. Então, pessoal, eles começaram a tomar essas propriedades das pessoas, as pessoas começaram a ir para cidades, ficaram pobres, então começou a haver esse acúmulo urbano, né? Então todo mundo trabalhava muito, ganhava muito pouco. Para haver revolução era fácil, né? Para haver criminalidade também era fácil. Criminalidade até esse momento aqui não era interessante para eles, hoje é. Naquele momento não era interessante para eles. Eles começaram a recriar aquela velha política do pan et circenses, pão e circo. Só que nesse momento aqui já não tinha nem pão mais, era só o circo. Que circo? Esse camarada aqui, era o George Soros da época, Lourenço Médici e a esposa dele, a Clarice Orsini, eles criaram o carnaval da época. Então as pessoas iam para os vilarejos, né, para as pequenas cidades, e depois cidades maiores, e chegou o momento em que eles precisavam de distração, para não olhar para a própria vida miserável que estava tendo e se perguntarem por que aquela vida estava tão miserável. Começaram a criar o carnaval. A Renascença, esse período todo, que foi financiado por esse pessoal dos Médici, né, Lourenço Médici e a família dos Médici e dos Orsini, eles começaram a puxar crenças pagãs, religiões paganistas, essa questão de se desvencilhar. Hoje já se desvencilha de todo o divino, né? O que a gente vê hoje é focado ao ateísmo e vai um pouco para o paganismo. Mas na época o objetivo era cortar o cristianismo. Então você podia ter qualquer outra religião ancestral, pagã, sabe? Essa questão das bruxinhas, esses chás malucos, toda essa ayahuasca, essa porcariada toda. Ou coisas muito semelhantes, né? Que tudo é fruto de uma árvore só, tudo vem da mão do capeta. E aí ele dá conforme o gosto do público. Então começou-se ali uma onda muito forte de tentar se desvencilhar da Igreja Católica, o que não estava difícil. Não estava difícil, sabe por quê? Porque a Igreja Católica estava, do mesmo jeito que eu estou dizendo que ela foi muito importante, ela estava absurdamente corrompida. Corrompida. Vou falar para vocês sobre o Frei Jerônimo Savonarola. Em 1497, você já ouviu esse termo? Ele promoveu a Fogueira das Vaidades em Florença. Florença foi assim mais ou menos a capital econômica e cultural da época. Logo já deixou de ser, por isso que talvez o pessoal não conheça muito sobre ela, mas nesse momento ela era na Itália. E o Jerônimo Savonarola era um frei que começou a ver aquela prostituição, a cobrança de juros, ele ficou muito bravo com isso, e aquela libertinagem, aquele sexo livre, aquela maluquice, né? Aquela putaria toda, desculpa a palavra, que estava acontecendo ali, e se levantou contra e começou a pregar contra isso. Deus começou a usar a palavra dele, ele começou a ser muito usado. Haviam pessoas que já falavam contra, mas não caíam no hype, né? Deus quis que Savonarola fosse mais ouvido. Começou a ser ouvido. Então ele entendeu que precisava. Por que ele promoveu a Fogueira das Vaidades? O que era a Fogueira das Vaidades? Tava todo mundo rebuscando essas artes onde continham desenhos pornográficos, textos de libertinagem, né? Pornografia soft, que a gente chamaria hoje. Aqueles quadros de gente pelada, aquela coisa toda que hoje é tida como arte, apesar de quem
fez aquelas pinturas, tinha muita técnica e por isso ainda hoje é apreciado algumas dessas artes, mas foram fundamentais porque era o pornozão da época, gente. Tem que entender, a gente tem que se colocar naquela situação. E a gente tem que sempre pensar, por que nós estamos assim hoje? E a gente vai lembrando, né? Começa a lembrar, por exemplo, na década de 80, a televisão, daquela orgia toda que era na televisão, né? Aqueles programas nojentos. Então a gente sempre vai... E isso gerou os pais e inclui até vós já de hoje. Um bando de gente que não sabe de nada, que não tá nem aí com família, teve origem ali na década de 80. Né? Que o pessoal que influenciou a década de 80 teve origem em 60, lá na Revolução Sexual e tudo aquilo. Então a gente vai voltando. Então, voltando, a gente chega aqui na Renascença. Dava para voltar mais. Uma hora a gente até volta mais. Mas no momento, para explicar essas tretinhas entre crente católico, que eu tô de saco cheio, sou bem sincero, né? Eu tô inclusive cortando amizade aí, não tô nem aí. Os caras até pensam igual eu, né? Porque eu tô falando nesse momento para pessoas que são, assim, na maioria, são olavistas, estão contra esse governo liberal do Bolsonaro, mas continua com esse negócio, revolução protestante, blá, 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 como se fossem os grandes santarrões e os grandes templários. Mal sabem o pessoal aí que tem também histórias muito macabras sobre os templários. Não todos, mas tem uma linhagem dos templários ali muito esquisita, tá? Que uma hora a gente fala deles aqui. Mas devido à ignorância do pessoal, que só ouviu um lado da história, esse lado aí do Brasil Paralelo, que inclusive é muito maçônico, não consegue entender quando a gente coloca alguma outra coisa inclusive de historiadores católicos, mas que são mais honestos e dizem onde houve ali contaminação pagã, maçônica e tudo dentro do catolicismo. Então, nesse momento aqui, eu estou falando para vocês de Savonarola, que promoveu essa fogueira das vaidades em Florença. Nossa, a volta que eu dei para falar que 1497, tá, gente? O Brasil estava para ser descoberto ali poucos anos, 3 anos antes, 3 anos após. Então ele fez essa fogueira por quê? Porque ele entendeu que o pessoal só estava se movendo através de eventos. Então ele criou meio que esse espetáculo da fogueira das vaidades. Sacada genial, sabe? Inspiração divina. Colocou uma fogueira lá e o pessoal começou a levar pinturas, quadros, gravuras, livros que tinham textos, conteúdo pornosoft. E isso foi o suficiente para já contaminar a cabeça das pessoas. Quem estava financiando esse pornozão soft, essa maluquice toda? Os banqueiros, através do mais famoso da época, vou repetir para vocês, guarda isso, George Soros da época, Lourenço Médici e a esposa dele. Então, o Savonarola começou a profetizar dentro das mensagens dele, onde ele falava assim, Florença e a Itália vai ser invadido pela França se vocês não tomarem vergonha. E aí o pessoal, seu idiota e tal. Tomou uma proporção tal, esse evento das fogueiras das vaidades, essa questão das pregações do Frei, rasinho, né, baixinho na hierarquia católica, o Frei Jerônimo Savonarola, que chegou ao Papa, o então Papa Alexandre VI. E o Papa Alexandre VI, mancomunado com essa galera dos banqueiros e dessa aristocracia e do clero pervertido, todo esse lado estava no poder, gente. Eu comparo, desculpa se eu vou ofender alguém com isso, mas eu comparo mais ou menos com esse papa esquerdista maluco hoje. Me desculpa, não quero ofender ninguém. Eu sei que tem católico que se ofende muito, mas aí o Francisco para mim é um desses, tá? É um cara que eu compararia aqui ao Alexandre VI. A gente vai descobrir uma questão do papado logo adiante, tá bom? Aqui, poucos anos aqui, papado sendo influenciado pelo Lourenço Médici, os banqueiros controlando a cúria católica. Rapidinho, aguenta aí. Então, o Alexandre VI ofereceu para o Savonarola, eu te dou o título de cardeal, mano. Você vai passar padre, bispo, cardeal. Cardeal já tinha influência direta nos reis, entendeu? Era um cargo alto. Cardeal era um padre da nobreza, vamos falar assim. Quase um ministro do STF. Porque os cardeais elegiam, o conjunto de cardeais elegiam os papas. Então, literalmente, era o STF. É como se fosse o STF diante de um rei, né? Como se hoje no Brasil tivesse um rei e o STF fosse essa galera dos cardeais.
falando bem grossamente e porcamente, tá? Só para o pessoal que não é afeito. Muitos amigos evangélicos que me acompanham aí não entendem muito de como funciona toda a máquina católica, né? Nem eu entendo muito também. O Gui, meu amigo, está sempre conversando comigo, me ensina bastante sobre como funciona bem. O Gui é um grande católico fervoroso aí. E nem por isso, pra você ver, a gente se desentende. Inclusive, a gente debate muito sobre esses temas aqui, tá? Então, pessoal, o Papa Alexandre ofereceu o título de cardeal. O Savonarola queria o quê? A moralização da igreja. Ele queria o reavivamento da igreja. Ele queria que a igreja católica, que era a única no momento, se curvasse aos pés de Cristo de verdade e acabasse com toda aquela libertinagem que estava acontecendo ali. O que aconteceu? O Papa falou, não, então não dá, mano, não dá. Isso daí não dá, né? A gente não pode aí desestabilizar aquele papo todo. Você imagina qual foi o papo do Papa, né? O mesmo dos políticos de hoje, né? É igual o Bolsonaro falando que não pode fazer nada, e a putaria toda rolando, e não pode fazer nada. O Papa Alexandre, por exemplo, foi o Papa com o título assim de o mais garanhão da história. Teve outros papas desandados, a gente já vai falar de outro também logo em seguida. Mas ele teve um monte de filhos não reconhecidos, no mínimo 5. Um monte de amantes. Não era. Tem uma história de que ele era assim um cara que tinha essa. Meio que. Olha só como as figuras são coladas entre uma figura histórica e outra figura histórica, o mesmo arquétipo. Né? Porque o mesmo que foi dito sobre ele é dito sobre Dom Pedro I, que ele era devasso, mas ele era correto nos seus valores, né? Então o Dom Pedro também tem essa história de que ele catava todo mundo, tinha várias amantes, como eu já disse para vocês. A dona Margarida, aqui, fundadora da cidade de Santa Bárbara do Oeste, dizem ter sido amante, e tudo parece que sim, né? De onde veio a fortuna dela, muito estranho, que ela foi uma das amantes do Dom Pedro. Então esse Papa Alexandre também tinha várias amantes, conhecidas e ignoradas, porque, como eu disse, a sujeira tomou conta tanto do poder público quanto do poder religioso, e o pessoal estava se entendendo bem com isso. Chega gente como Jerônimo Savonarola, vamos falar assim, uma besteira bem grande, mas tipo, como se fosse um Enéas, falando umas verdades, para ambos, tanto porque ele estava falando sobre os juros, né? Então ele criticava a sociedade civil e criticava a sociedade religiosa, falando também dessa liberação dos juros e dessa liberdade sexual maluca, perversão sexual. Então o Papa vai lá e arruma uma conspiração contra Jerônimo Savonarola. Ele arruma com um juiz lá que gostava de pegar menininhos, nem notei o nome do juiz, não é importante. Faz com que Savonarola seja torturado, mas ele foi horrivelmente torturado. Savonarola foi de forma inumana. Não existe tortura humana, mas assim, um negócio selvagem. Aliás, na selva ninguém tortura ninguém, né? Os bichos matam para comer. Mas enfim, foi torturado de uma forma horrível, demoníaca. O pobre do Savonarola acaba retirando algumas coisas que ele dizia diante das torturas. Vai saber o que aconteceu com ele. Então ele dizia, não, eu não vi nada não. Esse negócio da minha profecia não tem nada a ver. Não, pode continuar e tal. Enfim, após conseguirem com que ele falasse essas tristes palavras, eles vão lá e matam ele. Logo após a morte de Savonarola, existe um evento sobrenatural muito esquisito. Esquisito não, né? Muito simbólico, em que lagartas de cor dourada, né? É um negócio raro, e sempre foi, e ali principalmente, né? Começaram a devorar as ervas, as árvores, enfim, as plantas mais dóceis, né? Mais sensíveis. Isso todo mundo observou e entendeu como um sinal de Deus, dizendo que como se fosse uma mensagem de que as lagartas, né, douradas, ou seja, a adoração às riquezas iria consumir Florença e toda aquela sociedade. Bom, como eu disse para vocês, uma das profecias
de Savonarola é que se Florença não se arrependesse, se a Itália não se arrependesse, a França invadiria, o que aconteceu 31 anos depois. Então, tem essa questão. Eu falei para você de Lourenço Médici, né, que era meio que um Zé Ninguém até ele casar com Clarice Orsini, que era assim de uma grande oligarquia, tinham fortunas milenares ali, criaram essa dinastia Médici, começaram a controlar toda a sociedade, já como eu disse para vocês, inclusive antes de Savonarola. Savonarola chega combatendo toda a oligarquia Médici. Enfim, pouco tempo ali depois, só para finalizar, porque eu já estava saindo aqui, o Papa Alexandre VI, esse que colaborou, né, que praticamente fez com que o Savonarola fosse morto. A Lilian tá aí direto, hein, Lilian? Que orgulho, obrigado. Fosse morto, ele também tinha uma escultura da deusa pagã Ísis dentro dos aposentos papais dele, onde ele recebia suas amantes lá, tá? Então não era flor que se cheirasse, nem para o lado ortodoxo da igreja, nem para o lado moral da religião. Então ele era um péssimo papa. Nisso eu falo para vocês, né, que o pessoal que está chamando de revolução em vez de chamar de reforma protestante, que é um termo que apazigua os dois lados, né, que os protestantes teriam visto mais ou menos esse estado péssimo espiritual da igreja, totalmente prostrada ao pecado, e tentaram fazer reformas. Savonarola, por exemplo, ele morreu católico, mas ele é tido como um reformador. Assim, os reformadores colocam Savonarola no hall dos reformadores. Os católicos não concordam com isso. Mas, enfim, não faz diferença. Ele era um santo homem de Deus que estava ali buscando com que a igreja fosse corrigida, se você não quiser usar a palavra reformada, e diante das mãos de um papa, ele foi morto, injustamente. E depois a igreja católica, alguns santos vão contra Savonarola e alguns santos vão a favor de Savonarola. Mas, no geral, no consenso maior católico, ele é tido como eu não sei se ele é santo, mas ele é um grande nome dentro do catolicismo, porque de fato ele estava com a verdade, ele estava defendendo a verdade. E você pode colocar alguns pontos, né? O pessoal que questiona muito ele, que ele se aproximou dos venezianos, que tem essa questão dos judeus, que já praticavam a usura e tal. Mas assim, ele estava correto no discurso e ele estava correto nas ações. O fato dele ter usado o marketing da fogueira, por exemplo, é muito criticado também. Gente, o pessoal passa pano para tudo do lado errado e critica quem faz alguma coisa diferente a favor da verdade. Vamos lá, encaminhar para o fim aqui. Aí eu vou falar para vocês, pouquinhos anos depois, Martinho Lutero, né? O Savonarola foi morto em 1498. O Martinho Lutero começou as tretas dele ali com o Papa Leão X. Quem que era o Papa Leão X? Cara, é inacreditável, gente. É inacreditável. Quem que era o Papa Leão X? Porque o desgraçado do Alexandre ali morreu alguns anos depois. Teve um outro sucessor e depois veio o Papa Leão X. O Papa Leão X, ele era filho, presta atenção no que eu vou te falar. O Papa Leão X era filho de Lourenço Médici. Aquele banqueiro, lembra que eu falei que era o George Soros da época? Aquele banqueiro que ajudou a perverter toda aquela sociedade através de juros e perversão sexual, essa arte da renascença, essa coisa toda que eu expliquei no início da live ali. O filho dele virou papa, na época de Martinho Lutero, que o pessoal, esses aí que são esses guerreiros aí que estão a favor do catolicismo, contra esses... Inclusive eu tenho que dizer que o Olavo colaborou um pouquinho com isso, e eu sou olavista, pelo amor de Deus, porque assim, você fala qualquer coisa do Olavo, pronto. Aí o pessoal fica maluco de novo, né? Aí você já vai ter os bolsonaristas contra você, os petistas contra você, e aí vai ter os olavistas também que não sabe ter um diálogo, né? O Olavo se envergonha muito desse pessoal aí que é templário olavista.
Se envergonharia muito disso, porque ele era a favor do debate, né? Do debate de inteligência, do debate de levantar documentos, de confronto de ideias. Olavo, ele ensinou nós através dessa forma, não foi? Então, gente, eu não preciso falar muito. O cara que era o banqueiro, o cara que era o Soros da época, o cara que era o Rothschild da época, que inspirou os Rothschild, por exemplo, também. Muito do que os Rothschild começaram a desenvolver foi técnicas que os Médici iniciaram, né, tornaram mais públicos, essa engenharia social, na verdade. Então, o Martinho Lutero entrou em treta com o Papa, que era filho do Lourenço Médici. A gente não precisa nem fazer um debate teológico aqui, gente. Não, porque as 95 teses, né, que aí o Lourenço Médici, que o Papa Leão X vai lá e manda ele retirar da catedral, e o Martinho Lutero não mantém fixado, e aí ele é excomungado. Deixa eu só dizer outro sinal dos céus, na minha convicção, para você. O Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, esse Papa que era filho de um banqueiro. Então, você imagina como é que ele chegou lá. Dá para esperar alguma coisa boa desse cara? Né? Porque tem gente aí, por exemplo, que explica algumas coisas boas do que o Papa Francisco está fazendo. Não dá. Na minha opinião, o Papa Francisco não tem lado bom. Mas o pessoal que tem essa devoção mais à figura do Papa acaba falando essas coisas. Então, gente, não tem... Eu não preciso falar das 95 teses. A gente não precisa entrar num debate teológico. O cara que era o Papa era filho do banqueiro. Ponto. Martinho Lutero, a favor da moralização da igreja, vai lá e coloca as teses que você pode concordar ou não. O Papa não concorda por motivos políticos e não religiosos. Vamos falar que o Papa talvez não tenha nem lido o que Martinho Lutero está falando, porque era um cara corrompido, era um cara corrupto. Era como um presidente atual de qualquer um dos países, era como um ministro do STF, era assim, a cúria toda que elegia, os cardeais que elegiam os papas, eram totalmente corruptos e politizados. Então não dava para sair algo bom dali. E aí Martinho Lutero arruma treta, é excomungado dia 15 de janeiro lá de 1521, no mesmo ano que eu falei para vocês, aquela questão espiritual que eu vejo. Em dezembro desse mesmo ano, o Papa que excomungou ele morreu. Então, o Savonarola, que foi perseguido pelo Papa corrupto, pelo Papa vadio, na verdade, foi assassinado e depois as profecias dele se cumpriram. Teve também a manifestação das lagartas, de cunho espiritual, que nós podemos interpretar de cunho espiritual, e depois Martinho Lutero, quando ele é excomungado pelo Papa Leão X, no mesmo ano o Papa morre. Diante de uma... E a gente pode falar de vários outros papas que um católico devoto e sem viés consegue facilmente identificar bibliografias e textos e vídeos, tá à vontade aí, sobre esses papas devassos que contribuíram para que houvesse essa reforma protestante. Porque até quando a igreja ia ficar desse jeito? A gente pode levantar aqui o momento que a igreja se levantou, moralização e tal. Mas então não venha me chamar a reforma protestante de revolução protestante, pessoal. Se informa. Isso daqui, eu vou falar para vocês, é informação de Wikipédia. De Wikipedia. Claro que eu confrontei com outras pessoas, inclusive, cara, tem uma série de 3 lives de 3 horas cada uma que o Instituto Borborema está falando, e eles abordam, por exemplo, eles passam en passant por isso daqui. Então, gente que tem muito mais credibilidade que eu para checar documentos, fala um texto muito parecido com isso daqui. Tá rolando agora, eu acho que vai sair a 3ª live agora. Que o Borborema, todo mundo sabe que é super católico, tradicionalista. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Especialmente vocês católicos, porque os evangélicos ficaram aí, década de 80 e 90, falando mal pra caramba da igreja católica também. Temos que admitir isso, né? E aí teve essa questão esse movimento de avivamento católico, eu esqueço o nome, os carismáticos, né? Que se aproximaram muito da forma de culto dos evangélicos. Então, pessoal, essa questão está sempre junto. Onde as fés cristãs estão coabitando juntos,
é natural que elas vão tomar coisas um das outras e por aí vai. E aí fica lá o pessoal querendo achar a virgulinha da Bíblia para explicar que a batina do padre tá legal, para explicar que o dogma, e o outro lá quer falar contra a batina do padre, e aí o cara quer falar a favor do celibato do padre, e o outro quer falar contra, e fica esse inferno onde vocês não evangelizam ninguém. Onde ninguém faz a obra para Cristo nenhuma. Ficam defendendo o seu partidinho, é isso mesmo. A igreja evangélica e a igreja católica hoje são partidos cristãos. São partidos políticos, porque estão infestadas de politicismo, de corporativismo. Eu frequento igreja, mas eu frequento muito bravo, muito magoado, chateado, porque tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica fecharam as portas no mundo todo. Em 2020 e 2021. Pessoas se suicidaram, gente ficou, viúvas ficaram sem assistência. Marmitas, cestas básicas deixaram de ser entregues por longos períodos. Não me venha falar não, porque um dia que a igreja ficou fechada, um único dia que ela não atendeu as pessoas pobres, essas pessoas pobres ficaram desalentadas. Então não me venha, não, depois a gente se organizou, passou a entregar. Não interessa, vocês fecharam as portas por um bom tempo, crentes e evangélicos. Ninguém tem moral para falar de ninguém. Essa que é a verdade. Eu falei tudo isso para dar, sim, um tapinha, porque os católicos ficam dizendo que a reforma, a revolução protestante, tem sim um fundo de razão, onde determinados reformadores se aproximaram de ideologias revolucionárias, mas isso também aconteceu dentro da Igreja Católica. Então, pessoal, a Igreja Católica estava perdida. É natural que as pessoas que quisessem se levantar... O Martinho Lutero não quis dividir a igreja. A princípio, ele quis reformar a igreja. Ele foi excomungado após isso. E aí o pessoal se apega hoje às teses, as 95 teses que ele colocou lá. Ah, não, isso daqui não é legal. E pega algum fato... alegando imoralidades do Lutero, que são sempre questionáveis, porque, como eu mostrei para vocês, o pessoal aqui se aliava com vagabundo e fazia inquéritos, e, por exemplo, como ocasionou a morte de Savonarola. E vários outros heróis católicos morreram diante da própria Igreja Católica. Então, pessoal, o Olavo explica muito bem que a Igreja Católica, essa questão da Santa Inquisição, é uma forçação de barra. Sim, ele explica muito bem que aquele manual do Inquiridor, onde tinha aquelas máquinas malucas de tortura, é uma obra de ficção maravilha. Mas teve sim problemas dentro da Igreja Católica. E vamos falar que 95% é forçação de barra, e a Igreja Católica não matou milhões de pessoas, mas em determinados momentos da história ela esteve sim de joelhos ao pecado. Então não há de se ficar com essa mágoa histórica, que o pessoal se diz aí conservador, de direita, tradicionalista, e fala não, né, vai contra aí, por exemplo, o movimento negro, que é um negócio revolucionário, né, contra as feministas e contra essa mágoa histórica que as mulheres teriam dos homens e que os negros de hoje teriam dos brancos. Então esses mesmo pessoal que vai contra isso, corretamente, vai lá e fala e é contra os revolucionários evangélicos e quer fazer justiçamento dentro das redes sociais, publicando aí nas suas linhas de Facebook, no seu Instagram e no seu Twitter, que os evangélicos são revolucionários. Ah, gente, desculpa, com todo amor no coração mesmo, vá à merda. Alguém precisa mandar você à merda para você entender que você não está fazendo um trabalho pro cristianismo. Você está fazendo um trabalho de divisão. Você está fazendo a cultura do ódio. E eu não estou usando a cultura do ódio do termo revolucionário, né, que os progressistas usam. Eu estou dizendo o ódio satânico. Entre você coloca dois adoradores, servos de Cristo, um contra o outro. E aí você tira de mim. E tira do seu amigo, e tira do seu vizinho, e tira do seu filho. O amor que era para ele ter pelas almas perdidas, você faz com que essa pessoa invista essa energia de tirar, de testemunhar do sangue de Cristo, do martírio de Cristo, para você testemunhar para essas pessoas ficarem assim, com o ímpeto de testemunhar a favor da própria fé, do seu partido religioso. Você sabia que fariseus, saduceus e os escribas eles eram partidos políticos? E o que Cristo falou? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E fala que eles vão para o inferno.
Então é isso que você está fazendo dentro aí da sua igreja católica, dentro da sua rede social católica, quando você fica falando mal de crente. E vice-versa. Os crentes a mesma coisa. Quando nós formos torturados logo ali para frente, e vai acontecer. Já acontece, né? É que a gente se ilude também na nossa ilha ocidentalzinha aqui. Os cristãos já são torturados e sempre foram dentro da China. Na Coreia do Norte sequer existe o cristianismo. Porque as pessoas realmente entregam os outros para a morte ali. Dentro do Islã, não importa se você é católico ou se você é crente. Nesses países onde a Sharia pega, você vai ser morto, torturado. Vão estuprar as mulheres da sua família, chamando elas, não vou nem usar o termo aqui. Então, catolicão, crentão, poderosão, dobra o seu joelho e se converte, rapaz. Volta ao primeiro amor. Se você é católico, então vai ensinar a sua família a ler o terço. Use o tempo com os rituais católicos, a igreja católica. Tem umas vantagens interessantes do ponto de vista de análise social, de que, por exemplo, ela é muito afeita às tradições, aos rituais, porque assim você mantém, inclusive entre pessoas iletradas, entre gente analfabeta, consegue absorver a fé católica e passar em diante através dos rituais. Os crentes não têm muito isso. Mas como eu digo, é uma fé um pouco mais nova. E um tem muito que aprender com o outro. E aí os embates teológicos a gente guarda para fazer quando a coisa estiver mais tranquila. Ou publique livros com os debates, mas sem essa cultura de ficar aí reafirmando na rede social, que é a praça pública, né? Eu sou católico e... Você pode dizer que você é católico, graças a Deus, mas sem essa frescura de ficar espetando os evangélicos. Porque eu tenho gente muito amiga católica aqui, até nesse perfil que é pequenininho. Tem 70 amigos, o outro lá tem 3 mil, mais uns 1.000 seguidores. E dentro da minha rede, no Telegram, e dentro do canal do Radinha Livre, tem gente que eu me sinto às vezes ofendido. Eu falo, mas caramba, velho, pra que o cara tá postando isso, meu? Eu sou revolucionário? Eu sou crente, eu sou revolucionário? Mostra pra mim, pessoal, qualquer atitude minha é revolucionária aqui. Você tá vendo? Você consegue me ofender com uma besteira. Nós éramos para estar focado, cada um evangelizando os perdidos. Tem perdido para todo mundo, fi. A sua igreja católica tem muito banco vazio precisando chegar gente lá. A minha igreja evangélica tem muito banco vazio que a gente precisa alimentar, trazer gente para dentro. Porque as pessoas estão se perdendo hoje. Pela mesma forma revolucionária, pela mesma forma de engenharia social que os Médici, que os Rothschild, que os Rockefeller vêm impondo sobre nós. E aí, se tiver de novo outro fechamento, o que você vai fazer? Você já está conversando com o seu pastor, com o seu padre, para ele não cair nessa besteira? Para ele não se ajoelhar diante de Baal, como ele fez da outra vez? Porque assim, o seu padre, o seu pastor, se ajoelhou diante de Baal. Fechou as portas da igreja, deixou de dar assistência. Na minha rua morreram 3 senhoras de suicídio. Na minha rua, 3 senhoras se mataram. Onde estava a igreja? Onde estava você, catolicão? Onde estava você, crentão? Então, pessoal, é hora da gente se arrepender, porque o que está aí pela frente não vai ser fácil, não. Na hora que você estiver ali, como Savonarola, torturado, você vai negar? Você aguenta? Qualquer 1 minuto, um tapa na cara, você aguenta? Em nome de Cristo? Vai ser o catolicão, vai ser o crentão poderosão na frente do perseguidor? Tá às portas aí, gente, tá às portas aí. As pessoas estão entregando não vacinados, estão tomando crianças aí, conselho tutelar, a gente está vendo acontecer. Tudo para isso, para desestabilizar a família. Gente, a família só é a família porque existe o cristianismo. Porque existiu o Velho Testamento, porque existiu a doutrina de um Deus único. Esse sistema, ele é anti-Deus. Então ele persegue a família, porque a família é um dos frutos de Deus. Ele já conseguiu acabar com a família. Eu tive a minha família destruída. Hoje eu sou divorciado. Aí, longas histórias, né? Mas por mentalidade revolucionária, inclusive, a minha família se desfez. E todas hoje.
Você não vê uma família se desfazendo por boas razões, é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Um divórcio que seja por questões, assim, justificáveis. A grande maioria por mentalidade revolucionária, que a gente poderia explicar em cada ponto aqui, em que um não aceita o outro, e aí acabam interrompendo uma família por causa de uma mentalidade revolucionária que esses banqueiros aí colocam na cabeça da gente. Então, gente, eu queria pedir perdão se eu ofendi alguém, se eu, de alguma forma, ofendi a fé católica de alguém colocando essas questões aqui, se eu, de alguma forma, ofendi algum amigo evangélico. Não foi o objetivo. Meu objetivo é fazer com que nós nos unamos, e não é ecumenismo. Nós nos unamos na fé em Cristo, naquilo que a gente concorda, que Ele é o Salvador da humanidade, que todos nós somos pecadores e que aquele que ainda não conhece a Cristo precisa conhecer para ter uma vida melhor e para ter uma chance de ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Essas palavras foram só para isso, para que a gente possa tirar essa bobeirinha e fazer essa boa união, tá bom? E na próxima live a gente volta a falar sobre essas questões da usura. Vocês viram que aqui eu falei que eles usaram juros para corromper as pessoas. Juros e imoralidade. A economia está sempre dentro, né? Deus abençoe vocês. Desculpa qualquer coisa. Obrigado por quem ficou aí. Lilian, Bruno, Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, se inscreve, dá uma curtidinha no vídeo, não custa nada, cara. Você assistiu até aqui? Pelo amor de Deus, curte aí, ajuda a gente nessa porcaria desse algoritmo. Né? A gente está aqui no terreno do inimigo, no Facebook, no YouTube, tentando levar o amor de Cristo. Estamos também lá no Rumble, no Odyssey, tudo, mas ninguém assiste lá também. Deus abençoe a vida de vocês.